História 1 de minha vingança nuclear, a verdade sombria sobre minha professora e seu irmão. Hoje tivemos uma vingança nuclear envolvendo um oficial do governo. Vamos entrar nisso em breve, mas primeiro vou contar como consegui colocar minha professora perfeita na cadeia. Ela tinha cabelos loiros lisos, pernas longas que pareciam não ter fim e olhos azuis como esquecimentos. Esses eram os traços marcantes da mulher que arruinou minha vida. Tudo começou no meio do meu primeiro ano na faculdade. Eu tinha acabado de perceber que a faculdade não era nem metade do que diziam ser. O estresse de conciliar os estudos, o trabalho para ter independência estava me afetando seriamente. Além disso, eu havia terminado recentemente com meu namorado legal porque descobri que ele era um traidor de marca maior, graças a um e-mail bem criptografado com ameaças de deixar a faculdade de honra do orientador estudantil. Eu estava relutantemente entrando na minha primeira aula de francês. Eu não queria estar lá, mas como o cara amigável disse, eu poderia ter que abrir mão do meu lugar na faculdade de honra para estudantes mais merecedores se eu não ampliasse minha gama de disciplinas. Espanhol não era uma opção, já que era onde todos os garotos predadores nojentos se reuniam para paquerar as alunas atraentes hispânicas, aparentemente sem que ela percebesse. Então, sobrava o francês ou a fala em público, e eu preferia muito ficar com o francês do que me humilhar na frente de um monte de outros alunos. A primeira coisa que notei na turma foi o quanto todos os alunos pareciam à vontade uns com os outros. Não havia nada intimidante ou opressor na aula, exceto a quão bonita era a professora. Provavelmente a beleza deveria ser um critério durante as entrevistas de emprego para professores eletivos. Todos os alunos estavam em um grande semicírculo, com a professora elegantemente posicionada no meio. Ainda insatisfeita com a nova situação, fui para uma mesa em um canto distante que deve ter sido abandonada enquanto a turma estava sendo reorganizada, e me joguei nela. Miss Anastasia, era assim que eu a chamava antes de perder todo o meu respeito por ela, levantou uma sobrancelha esculpida perfeitamente para mim, mas não disse nada. Ela continuou com a aula como se não tivesse notado nada. Imediatamente o sinal tocou e comecei a correr em direção à porta, mas ela me encontrou quando eu estava saindo pelo corredor. Ela devia ser algum tipo de atleta, com aquela graça e velocidade. Cucu, Xiri, ela disse, posso ter um segundo do seu tempo, por favor? Está tudo bem, eu disse, porque não tinha coragem de ser rude com nenhum dos meus professores sem motivo. Delicioso, ela riu. Vejo que você é nova na minha turma. Eu sou a Anastasia, e você é Beth. Betan George, prazer em conhecê-la, respondi. Prazer em conhecê-la, ela levantou a sobrancelha perfeita novamente. Poderia ter me enganado, pois você parece preferir estar em qualquer lugar, menos aqui, com essa cara de desgosto. Meu rosto automaticamente relaxou em um sorriso envergonhado. Desculpe por isso, comecei a dizer, mas ela me interrompeu. Bobagem, ela disse com um sorriso compreensivo. Dê uma chance para minha aula, por favor. Eu concordei com a cabeça. Ótimo, então nos vemos na próxima sexta-feira, ela disse, e voltou para a sala de aula deslizando como um cisne. Na próxima sexta-feira, fui para a aula um pouco mais cedo e descobri que eu era a primeira aluna a chegar lá. Anastasia olhou para cima do livro em que estava imersa e sorriu quando me viu. Beth, querida, tudo bem? Estou bem, obrigada, respondi. Não, em francês, mon amour, ela insistiu. Eu revisei seus registros e sei que não deve ser difícil para você. O resto da minha turma até deveria estar preparado para um desafio desde que você decidiu se juntar a nós. Fiquei corada com o elogio e murmurei a resposta em francês. Ela sorriu. A confiança é tão importante quanto o conhecimento quando você está aprendendo qualquer idioma, mas não se preocupe, ela continuou guardando seu livro. Temos muito tempo para trabalhar nisso. Agora, tenho uma aula daqui a 10 minutos, então você precisa me ajudar a preparar tudo. E foi isso que fiz.
Passei aqueles 10 minutos arrumando as mesas em um semicírculo, ouvindo o som suave da voz dela enquanto acendia velas de sálvia e bergamota. Foi por isso que a aula parecia tão tranquila. Dessa vez, sentei-me com o resto da turma e percebi como a aula era interativa. Embora eu não participasse muito, aproveitei muito a aula e anotei todas as ideias que não apresentei nas margens do meu caderno. Na próxima aula, fui cedo novamente. Alguém poderia pensar que eu estava fazendo de propósito, e de certa forma, eu estava. Ajudei-a a preparar a aula dessa vez e contei um pouco sobre a pressão que estava enfrentando como estudante de honra. Ela também me contou um pouco sobre as pressões que enfrentava como estudante. Foi uma troca justa. Logo, se tornou um hábito. Não preciso dizer que às vezes eu chegava 30 minutos ou até uma hora mais cedo. Preparávamos a sala de aula muito antes e tomávamos chá de camomila enquanto lemos livros em silêncio confortável ou nos confidenciávamos. Acredito que esteja claro que eu não tinha muitos outros amigos, então comecei a passar a maior parte do meu tempo com ela. Até nos encontrávamos fora do campus nos fins de semana, íamos ao cinema juntas, principalmente para assistir filmes em francês, ou visitávamos parques. Havia muitas vantagens em ser amiga dela. Ela era muito legal e me emprestava o carro dela para ficar na biblioteca até meia-noite. E como ela estava na casa dos 20 anos, podíamos usar a identidade dela para entrar em clubes aos domingos. Além disso, eu era uma estudante de honra e, por definição, não levamos nossas aulas de forma trivial quando decidimos que vamos tirar notas altas. Então, comecei a estudar francês a fundo e a incomodar Anastasia com 1 milhão de perguntas sobre conjugação e por que as palavras às vezes soavam terríveis nos exercícios de audição. Quase 3 meses depois de nos aproximarmos, começamos a nos encontrar na casa dela. Ela dividia um apartamento com seu irmão adotivo italiano, Alessandro, para trabalhar na minha expressão oral em francês, e em geral, nos divertirmos. Alessandro também era incrível, e não era ruim ter alguém com um sotaque francês ainda pior que o meu por perto. Agora estamos chegando à parte sombria. Alessandro era bonito, não posso negar que eu tinha notado, mas nunca o vi como algo mais do que irmão dela. Primeiro, porque ela era minha amiga e, segundo, porque ela era minha professora. Estereotipicamente, os garotos italianos são grandes flertadores, e esse não era diferente. Ele piscava para mim quando entrava na sala ou anunciava publicamente que eu estava bonita, mesmo na frente da namorada dele, Laila. Mas isso não me incomodava, era apenas uma brincadeira amigável, como quando seu amigo homem brinca com você, mas vocês dois sabem que não é sério. Pelo menos era o que eu pensava. Comecei a ficar desconfortável quando ele começou a responder às minhas histórias no Instagram com emojis de fogo e olhinhos de coração. Eventualmente, fui forçada a mostrar nossas conversas para Anastasia quando ele mandou uma mensagem dizendo que tinha sentimentos por mim em inglês claro e compreensível. Fiquei bastante confusa quando Anastasia explodiu de raiva contra mim, defendendo seu irmão e dizendo que eu estava tentando difamá-lo e causar uma ruptura entre ele e sua namorada. Ela ficou tão chateada comigo que se recusou a falar comigo, mesmo durante as aulas. Ela passava por mim como se eu fosse invisível, e toda a turma percebeu nossa proximidade crescente nos últimos meses. Obviamente, seu tratamento silencioso me afetou, e eu queria que ela me perdoasse porque sentia muita falta dela. Depois de uma aula particularmente dolorosa, em que convenientemente ela esqueceu o quanto eu adorava fazer trabalhos extras para ganhar pontos e atribuiu a todos os interessados, exceto a mim, eu soube que precisava consertar as coisas, ou minha nota iria sofrer as consequências. Antes que eu perdesse a coragem e desistisse, peguei o ônibus para o apartamento dela, apenas para encontrá-lo trancado. Não ia desperdiçar uma viagem, então peguei a chave reserva dela debaixo do capacho e me deixei entrar. Depois de praticar meu discurso de desculpas por quase 1 hora, alguém entrou, mas não era ela, era um cara alto, bronzeado, que faria os modelos da Calvin Klein terem inveja. Olhei além do rosto bonito dele e estava prestes a passar por ele e sair pela porta, mas ele me impediu.
Ele se desculpou por todos os inconvenientes que tinha causado e disse que faria de tudo para compensar. Então ele me disse que não amava mais Laila e começou a expressar emoções profundas que claramente não tinha por mim, o que foi um sinal vermelho gigante. Mas eu não saí, fiquei lá tentando convencê-lo a dizer tudo o que acabará de me dizer para Anastasia, para que ela soubesse que eu não estava mentindo. De repente, ele me beijou e tentei me afastar, mas ele era mais forte e começou a mexer nos botões da minha blusa. Foi quando comecei a entrar em pânico. Justo quando ele estava quase tirando minha blusa, peguei um vaso de cerâmica e o quebrei na cabeça dele. A cerâmica deve ter sido feita principalmente para decoração, ou usei força demais, porque a cerâmica realmente quebrou o crânio dele. Como você deve suspeitar, Anastasia ficou furiosa comigo, e quando a família dele me processou, ela testemunhou contra mim no tribunal. Mas isso não foi o que mais me machucou. O que partiu meu coração foi o fato de que ela negou descaradamente ter visto qualquer avanço dele em relação a mim. Alessandro apagou suas conversas do Instagram muito antes de eu sequer danificar o crânio dele, então eu precisava desesperadamente do depoimento dela a meu favor. Mas bem ali, quando minha vida estava em jogo, ela me traiu. Felizmente, fui liberada com serviço comunitário, sessões de controle de raiva e a conta da cirurgia cerebral dele. Qualquer coisa era melhor do que ir para a prisão. Infelizmente, minha busca pela independência foi adiada, pois tive que pedir dinheiro para minha mãe pagar a conta. Mas isso realmente não doeu tanto, assim como o serviço comunitário ou as sessões de terapia obrigatórias, porque minha mente estava em um lugar enquanto meu corpo estava em outro. Tudo dentro de mim tinha apenas um objetivo: ver Anastasia e seu irmão sofrerem. Como ela pôde fazer isso comigo? Éramos amigas e ela também era uma mulher. Como ela conseguia dormir à noite sabendo que deixou um homem sair impune depois de uma tentativa de "e você sabe"? Eu não ia deixar isso acontecer. Meu plano inicial era me vingar usando a irmã dela, que era ainda mais jovem do que eu. Eu não queria que ninguém fizesse algo com ela, mas queria que ela sentisse o que eu senti e visse o quanto eles gostariam de ouvi-la gritar de medo. Durante a noite. Eu sei que posso parecer uma psicopata, mas é isso que a dor pode fazer com uma pessoa. Felizmente, Deus não deixou meu plano se concretizar. Algo ainda melhor aconteceu. Para ser justa, Anastasia acabou se desculpando comigo, mas isso só me deixou mais raivosa, porque então eu tinha certeza de que ela sabia que estava errada, mas mesmo assim seguiu em frente. Em uma quinta-feira à noite, quando sabia que Anastasia estaria ocupada em uma reunião do corpo docente e Alessandro estaria com os amigos na Itália, eu stalkeei o Instagram dele, entrei furtivamente no apartamento deles. Eles foram tolos o suficiente para deixar a chave reserva embaixo do capacho. Ainda não tenho certeza exatamente do que estava procurando. Só precisava de alguma informação sobre a irmã misteriosa. Tudo o que eu sabia sobre ela era que o nome dela era Ivy, ela era mais nova do que eu e eles a amavam muito. Eu tinha conseguido essas informações em nossas conversas anteriores com Anastasia e Alessandro. A presença dela nas redes sociais era vaga, nem mesmo uma foto dela. Depois de uma busca muito frustrante, quando eu estava prestes a sair da casa, notei algumas pastas com aparência importante na estante de livros. Pensei em dar uma olhada rápida e seguir meu caminho. Eu estava bisbilhotando mais por curiosidade do que por vingança naquele momento. Honestamente, não esperava ver nada fora do comum. Você pode dizer que fiquei chocada com as informações que aquelas pastas continham. Não, as informações não eram sobre Ivy. Os documentos eram principalmente em francês, então era difícil de ler, mas consegui decifrar que Anastasia costumava ser uma golpista na França, e seu irmão estava mais do que ciente disso, já que a assinatura dele estava em muitos dos documentos. Tirei fotos de muitos dos documentos, mas também precisava de provas físicas, porque se meu julgamento anterior e o tribunal provaram alguma coisa, a evidência digital não valia nada em tribunal. O mais importante eram os depoimentos e as provas físicas. Depois de noites sem dormir, interpretando cada documento um após o outro,
Finalmente tive minha primeira noite tranquila em muito tempo. Não apenas ia entregar as informações para a polícia, mas também faria com que o mundo inteiro soubesse que Anastasia não era perfeita e que ela costumava copiar obras de arte importantes e vendê-las como originais. Não vou mentir e dizer que fiquei totalmente feliz quando a vi sendo levada algemada da escola. Uma parte pequena de mim sentiu pena por expor o segredo dela, mas ela merecia, e seu irmão também. Eu nunca tinha visto tão indefesa quanto durante o julgamento. Ela foi condenada por fraude e teve que cumprir pena. Tentei visitá-la uma vez, não sei porquê, e tudo o que vi em seus olhos foi o vazio oco, exatamente como eu me sentia depois que o irmão dela me machucou. Sim, isso me deixou feliz. Embora muitos digam que encontram satisfação no que fazem, é justo dizer que o motivo para Anastasia ir para a prisão era muito justificável. Nada aconteceu com Alessandro, exceto assistir a irmã ser presa, não é mesmo? Quero dizer, o perpetrador do verdadeiro crime aqui nem mesmo sofreu uma verdadeira vingança. História 2, e minha busca implacável por justiça contra o corrupto que destruiu minha esposa, uma história de vingança e revolução. E aí galera, hoje vou contar por que não perdoei o Sr. Reynolds quando conheci a Sarah. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento complicado e não estava pronto para mais drama. Mas depois de investir tanto em mim mesmo e na Sarah, experimentei um nível de dor que se recusava a cicatrizar. No começo, pensei que passaria, mas com o tempo percebi que o tempo não cura algumas feridas. O tempo não conseguiu afastar a escuridão que envolveu meu coração como uma praga. Tive apenas alguns meses sem a Sarah para descobrir o quão bagunçado eu sou sem ela. Eu estava lá quando minha esposa se tornou uma vítima inocente da crueldade, mas eu não sabia que meu mundo iria desmoronar e uma sede de vingança me consumiria. Conheci minha esposa Sarah no último ano dela na faculdade de jornalismo. Ainda consigo me lembrar do seu jeito alegre e dos olhos cheios de esperança no dia em que esbarrei nela. Eu tinha ido à escola para verificar uma tia distante, enquanto a Sarah estava correndo para encontrar um amigo com quem planejara uma viagem de trem. Eu estava olhando, mas ela não olhava para cima, e então bum! Colidimos como um vulcão em erupção. Graças a Deus, consegui impedir que ela caísse no chão. Não consigo descrever o que senti, mas foi como um choque elétrico. Quando ela se abaixou para pegar alguns itens que já estavam espalhados pelo chão, eu, simultaneamente, me abaixei para pegar esses itens também, mas fui mais rápido do que ela. Peguei os itens e entreguei a ela. Para minha surpresa, ela riu e eu ri. Aquelas risadas foram o começo da minha felicidade e da minha miséria. Depois desse cenário engraçado, ela se levantou e saiu correndo como se não tivesse havido interrupção alguma. Eu ri um pouco, sem parar para pensar por que ela estava tão cheia de energia e por que corria como uma antílope. Quando cheguei ao escritório da minha tia, não consegui me concentrar. Fiquei pensando nas experiências estranhas que tive algumas horas antes. Também notei que sentia uma vontade estranha de sair. Essa vontade crescia mais forte a cada segundo que passava no escritório da minha tia. Quando não consegui mais conter, me despedi dela o mais rápido possível, o que nunca aconteceu antes. E não fiquei surpreso quando ela perguntou se eu tinha uma esposa grávida em casa. Não esperei para responder, pois isso começaria uma longa, mas interessante conversa entre nós dois. Depois do encontro com a Sarah, eu não sabia que continuaria tendo essa vontade irresistível de ir à escola dela 2 vezes por semana, às vezes até 3, na esperança de encontrá-la novamente. Infelizmente, nunca aconteceu. Depois que minhas esperanças foram frustradas, decidi voltar ao meu trabalho. Graças a Deus, meus amigos e família estavam dispostos a me trazer de volta à realidade. Provavelmente teria passado a vida inteira procurando pela mulher cujos livros espalhei pelo chão. Eu gostava de aventura e adorava a emoção que sentia quando procurava a Sarah. Parecia que eu estava tentando desvendar um ser místico. Eu sabia que havia algo cativante na Sarah que me mantinha determinado a encontrá-la novamente. Algo que eu nunca havia visto em ninguém.
Eu me sentia como um adolescente apaixonado, mas sabia que o que eu sentia não era apenas amor, era uma conexão profunda. Sentia que havia partes de mim que a Sarah tinha em suas mãos. Então, procurei pela Sarah como se estivesse determinado a recuperar essas partes de mim que ela tinha. Bom, é seguro dizer que não desperdicei meu valioso tempo nos dias em que procurei pela Sarah. Resumindo, no dia em que a vi novamente, soube que ela também estava ansiosa para me ver. Não que ela admitisse isso, mas eu podia sentir na forma como ela respondia às minhas perguntas e como ela ria alto de todas as piadas sem graça do meu amigo. Foi fácil para mim perceber. Conheci a Sarah novamente em um jantar de aniversário de um amigo, e posso jurar que sua beleza foi uma descoberta. Todos que me conheciam sabiam o quanto eu ansiava encontrar a Sarah novamente. Lembro-me de que todos ficaram surpresos e felizes por mim naquela noite. Aquela noite foi o começo de um conto de fadas. Sarah e eu nos conectamos em tudo. Estive lá quando ela se formou na faculdade de jornalismo. Estive lá nos dias mais importantes de sua vida. Estive lá quando ela começou a seguir sua paixão como jornalista. Ela se dedicou ao jornalismo investigativo e viu quanto ela se esforçou para desvendar a corrupção nos setores político e público. Desde o início, sabia que a Sarah se tornaria uma jornalista de sucesso, e ela não me decepcionou. Ela cresceu rapidamente e em menos de 5 anos de prática se tornou uma pessoa influente. Então, em 6 de abril, Sarah descobriu uma forte evidência contra um importante político de Atlanta, o Sr. Reynolds. O Sr. Reynolds era um funcionário do governo proeminente que se destacava desviando fundos públicos envolvendo-se em práticas corruptas sutis. Ele era poderoso e seu nome inspirava medo e cautela. Quando Sarah encontrou uma grande quantidade de evidências expondo o envolvimento desse alto funcionário do governo em uma teia de engano e corrupção, ela estava determinada a descobrir a verdade. Ela seguiu a história implacavelmente, sem saber do perigo que espreitava nas sombras. Eu não conhecia a Sarah como alguém covarde ou alguém que pudesse ser intimidada de alguma forma, mas eu não me sentia bem com a determinação dela nessa história. Como sempre, ela encontrou uma maneira de ignorar meus medos, pois estava convencida de que estava sob alguma forma de proteção e não havia violado nenhum direito humano. Sarah achava que sua popularidade era proteção suficiente, mas eu não acreditava que sua popularidade fosse suficiente. Por mais que eu quisesse que ela seguisse seus sonhos e crescesse em sua carreira, eu queria tê-la ao meu lado como minha esposa. Ela era a única pessoa que me mantinha são, e eu tinha a sorte de tê-la para me dar borboletas no estômago ao mesmo tempo. À medida que os dias se transformaram em meses, Sarah juntou mais peças de evidências que a permitiriam colocar o Sr. Reynolds em seu devido lugar para sempre. Apesar dos meus medos, eu sabia que Sarah estava fazendo a coisa certa. Eu cresci na área urbana quando criança e sei o quanto a criança média americana tem esperança no governo. Eu também conheço as decepções e dores que surgem quando essas esperanças são frustradas. Essas esperanças continuariam sendo frustradas enquanto homens como o Sr. Reynolds continuassem no governo. O Sr. Reynolds vinha de uma família politicamente consciente. Ao longo dos anos, seus familiares ocuparam cargos políticos altamente respeitados. Eles eram pessoas ferozes, mas nenhum deles se comportou com tanta falta de candura como o Sr. Reynolds. Era óbvio que ele tinha algo nas mangas, mas a lei não podia seguir seu curso devido à falta de evidências. Essa era a principal força motriz para Sarah. Levou muito tempo para ela encontrar algo contra ele, e quando finalmente encontrou, ela não deixaria passar. Viu o entusiasmo com que ela soube que usaria sua paixão para trazer alegria a famílias e crianças que estavam sendo privadas de seus direitos porque um homem estava tentando enganar a todos. Em meio à investigação, consegui levar a Sarah para longe, para termos nossas férias anuais e passarmos um tempo a sós. Ela precisava se afastar tanto, e meu único arrependimento é não termos ficado mais tempo em nossa viagem. Assim que voltamos para casa, Sarah retomou sua investigação com força total. Se ao menos soubéssemos que nossos inimigos estavam mais próximos do que pensávamos, teríamos agido com extrema cautela.
No dia em que aconteceu, era como qualquer outra noite. Sara havia saído para resolver alguns assuntos na cidade, e lembro-me de abraçá-la com força, como se soubesse que o fim estava próximo. Às 20h08 daquela quinta-feira, recebi a ligação que mudou o rumo da minha vida. A vida da Sara foi abruptamente interrompida quando o carro dela explodiu misteriosamente, e sua voz foi silenciada para sempre. Eu não sabia o que pensar ou dizer. Por tantos dias, me senti enganado e derrotado. Ninguém conseguia me dar uma explicação clara sobre o que levou à morte da minha esposa. Eu não podia acreditar que minha esposa, que gostava de falar em voz alta, não poderia mais fazê-lo. Não era culpa dela. Não era culpa dela ser ousada, feroz e determinada. Tudo o que ela queria era trazer esperança e vida para as pessoas que haviam sido privadas há tanto tempo. Aos poucos, meu luto se transformou em uma raiva ardente. Eu sabia, no fundo da minha alma, que os tentáculos corruptos se estendiam muito além de um único indivíduo. Eu sabia que poderia continuar onde minha esposa parou, e eu não precisava ser um jornalista. Não me importava o preço que isso custaria, mas eu sabia que derrubaria o Sr. Reynolds e todas as almas que endossavam suas maldades. Não acreditava que pudesse me manter tão firme apesar da dor que sentia no coração, mas sentia o apoio da Sara. Sentia a presença dela, e isso era toda a energia de que eu precisava. Decidi liberar as peças de evidência que a Sara tinha antes de sua morte. Fiquei chocado com o alvoroço e a controvérsia que surgiram no espaço público. Todos tinham algo a dizer, havia perguntas, suspeitas e descontentamento. Eu tinha certeza de que o Sr. Reynolds não seria mais capaz de enganar ninguém, e seus dias no cargo estavam contados. Mas eu não sabia que a Sara e eu havíamos desencadeado uma revolução. Muitas pessoas começaram a falar contra as práticas malignas do Sr. Reynolds. Fiquei chocado com as acusações impactantes feitas contra ele por várias mulheres. Era tão repugnante que até meninas menores de idade estavam envolvidas. Apesar de tudo o que tínhamos contra o Sr. Reynolds, ele estava determinado a proteger seu cargo. Mas era tarde demais para continuar vitimizando as pessoas em um país civilizado. Muitas pessoas começaram a se reunir em frente à sede do governo, clamando pelo impeachment do Sr. Reynolds. No calor do momento, uma mulher que havia sido violada por ele concedeu uma entrevista, na qual contou as experiências traumáticas que teve com o Sr. Reynolds, a quem ela descreveu como um tirano. Era tão ruim que seu marido, que trabalhava para o Sr. Reynolds, foi misteriosamente assassinado após o início das investidas dele contra ela. Ela afirmou que o incidente causou uma série de ataques de pânico dos quais ela ainda não se recuperou. Muitas pessoas tinham algo a dizer sobre o Sr. Reynolds, mas ninguém tinha nada de bom para dizer sobre ele. A agitação pelo impeachment dele aumentou, e o legislativo não teve escolha senão ceder. Após uma série de audiências e investigações, o clima após o impeachment dele era de alegria. Houve comemorações generalizadas em todo o estado. Para ser honesto, muitas pessoas que se reuniram na sede do governo choraram de alegria. Não era apenas o fim de um reinado ruim, era o começo de uma revolução que resistiria ao teste do tempo. Todos os crimes que o Sr. Reynolds cometeu contra as pessoas foram investigados após seu impeachment. A violação das mulheres na América nunca foi levada de forma leviana, e muito menos o desvio de verbas públicas. Então, o Sr. Reynolds enfrentou toda a ira da lei. Foi lindo ver que ninguém está acima da lei. O poder verdadeiramente está nas mãos do povo. No dia em que o Sr. Reynolds começou sua pena de prisão, estava em todas as notícias, e de alguma forma as notícias lembraram da minha esposa, Sara. Seu nome apareceu em tantas plataformas de mídia social. Muitas pessoas deixaram flores em nossa casa e algumas foram até o local de seu túmulo. Ela seria lembrada como a mulher que deu tudo de si por uma causa em que acreditava. Pela primeira vez desde a morte da minha esposa, consegui deixar minhas lágrimas fluírem sem impedimentos. A única consolação que encontrei foi saber que a morte da Sara não havia sido em vão. É triste,
mas não chocante, que somente depois que esse cara foi triturado e cuspido pelo sistema político é que ele foi realmente julgado e investigado por seus crimes. Por que é impossível responsabilizar os políticos enquanto estão no cargo? Mas, com isso dito, é tudo o tempo que temos para hoje. Se você quiser ouvir outra história de vingança absolutamente louca, confira o vídeo à esquerda. Ou se você perdeu meu último vídeo, assista ao vídeo à direita. Enfim, nos vemos na próxima vez com mais histórias emocionantes.